estar estudando hoje a doutrina dos anjos, a angelologia, é o nome que se dá esse estudo acerca dos anjos, tá bom? A criação de Deus vai muito além do que aquilo que conseguimos enxergar. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1,16, nos diz que em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tá? Então a gente já estudou semana passada sobre a criação, ok? E nós aprendemos exatamente isso, que Deus criou tantas coisas visíveis, e antes dele criar as coisas visíveis, ele criou as invisíveis. Antes dele criar as coisas materiais, ele criou as coisas espirituais. Vamos continuar a leitura. Dentre as coisas invisíveis estão certamente os santos anjos de Deus e também os demônios, que são anjos caídos e que pertencem agora aos exércitos de Satanás. A sociedade tem se tornado cada vez mais racionalista, acreditando somente no que pode ser lógico e cientificamente comprovado. Isso tem trazido consequências até mesmo para a Igreja de Cristo, onde muitas pessoas colocam sérias dúvidas em tudo que se apresente como sobrenatural, esquecendo-se que inúmeras vezes Deus agiu sobrenaturalmente na Bíblia. Por todas as Escrituras encontramos várias referências, tanto a anjos como a demônios. Assim sendo, aos que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, não há o que questionar sobre a sua existência. Assim, muito que aprender com o seu estudo. Efésios 6,12 revela uma luta sendo travada entre os servos do reino de Deus e os agentes do reino das trevas, que não são de carne e sangue, mas são forças espirituais da malignidade. Okay? Então, nós sabemos muito bem, nós que servimos ao Senhor, que existe os anjos. Nós vamos falar bastante aqui nessa aula sobre anjos, porque é uma aula dedicada exclusivamente para tratar sobre os assuntos dos anjos, tá bom? Aí a gente vai lá, a realidade da criação espiritual. A experiência humana testemunha a existência de seres espirituais, aos quais são dados os mais variados nomes: espíritos, deuses, semideuses, gênios, heróis, demônios e tantos outros nomes. Porém, aí vocês vão marcar: é a Bíblia Sagrada que revela a verdade sobre o mundo espiritual. Página 48? Página 48. Qual livro que o senhor está? Isso, essa aqui? Geografia Bíblica? Não. Não. É Anjos, Homem, Pecado e Salvação. Deixa em casa? Não, ele vai ajudar o senhor. Então vamos lá. Marcaram aí, né? Então a Bíblia Sagrada que revela a verdade sobre o mundo espiritual. Então, é claro que a gente sabe que não é só a gente, que somos cristãos, que cremos no mundo espiritual, né? Antes do cristianismo, antes de Cristo, né, existia já várias religiões que acreditavam de uma maneira errônea no mundo espiritual, da onde vem as mitologias gregas e tudo mais,
sobre Zeus, sobre Hades, né? E eles criam no mundo espiritual da maneira deles, tá? Então, mas é a Bíblia, a palavra de Deus, que revela exatamente a verdade sobre o mundo espiritual. Aí agora vamos lá. Os anjos são reais. Vocês vão marcar também. A palavra anjo no hebraico é malak e no grego é ângelos, que significam a mesma coisa: mensageiro, enviado. Okay? Oi? De quê? Não, pode ser. Pode ser sim. Mensageiro enviado. É isso aí. Porque a Igreja Católica adere o arcanjo Rafael, né? Então, anjos quer dizer tanto mensageiro como enviado. Sabemos que nem todos os anjos são mensageiros, mas todos os anjos são enviados. Tá? Então vamos lá. O termo anjo aplica-se a todas as ordens dos espíritos criados por Deus. Eles exercem atividades importantes no mundo espiritual, mas não são independentes dessas atividades, pois as fazem dentro dos limites a que foram criados. A Bíblia fala da manifestação dos anjos na obra da criação do mundo físico. Foi o que nós estávamos falando semana passada, que na criação os anjos estavam presentes. Quer ver? Vamos ler na Bíblia essa referência, Jó 38, verso 6 e verso 7. Jó 38, verso 6 e 7, quem encontrar pode ler. Então está mostrando a alegria dos anjos. Estrelas da alva é uma alusão aos anjos, tá? Então eles estavam lá regozijando com a obra da criação. Bom, eles também estavam presentes quando Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei, no nascimento de Jesus, quando foram servir ao Senhor Jesus no deserto da tentação, na ressurreição de Cristo, na ascensão de Cristo. Claro, então a gente vai ver aí a manifestação dos anjos, Sodoma e Gomorra, e tem muitas outras alusões referentes a anjos na Bíblia Sagrada. Aí vamos lá, na outra página. Existem anjos bons e maus. Na criação original dos anjos, não houve essa classificação entre bons e maus. A Bíblia declara que os anjos foram criados ao mesmo nível de justiça, bondade e santidade. Vamos ler 2 Pedro 2,4. Quando os anjos são excluídos do céu, aí muda-se a forma de pronúncia, passa a ser chamado de entidades. Olha, a Bíblia menciona como anjos caídos. Anjos
caídos. Né? Essa expressão que Paulo que vai dar uma alusão mais forte, né? Dando classe a eles de potestades, né? De principados, de hostes espirituais da maldade, né? Eles ficarem do lado do mal, então agora acaba se pronunciando de uma forma diferente. É isso aí, demônios, né? Sim. Mas a pronúncia na Bíblia, anjos caídos. Satanás seus adeptos. É isso aí. Quem achou? 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou os anjos de pecado, mas havendo lançado no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Okay? Então, o que a gente vê aqui, quando Deus cria os anjos, Deus cria eles igual: bondade, santidade, justiça, né, retidão. Todos eles têm a mesma classificação dos anjos que permanecem até hoje, as características, melhor dizendo. E eles perderam quando eles pecam, tá? Então a gente precisa entender uma coisa. Primeiro, o pecado não se originou no Éden, o pecado se originou no céu, tá? Então, quando eles decidem pecar contra Deus, então eles são expulsos e através do diabo, né, o pecado adentra o jardim do Éden, né, e aí adentra a este mundo. Então, o primeiro pecado foi do céu. Isso aí. É claro que o que a gente deduz, não a habitação de Deus, porque a gente entende que ele nem chegou lá, porque era o propósito dele: eu subirei, né? O que nós estudamos semana passada, e colocarei acima das estrelas. Eu creio que nesta investida de subir, ele é lançado, né? Então, muitas das vezes eu já me pronunciei errado dizendo que o primeiro pecado da Bíblia foi feito no jardim. Jardim do Éden. Então não foi no céu. É isso aí. Até mesmo eu posso até afirmar que é um pecado do Éden. Antes de tudo ser criado. Isso aí, é um pecado de cobiça, Cobiça, soberba, desobediência, pode ter tudo isso. rebelião, né? Rebelião. Também a situação de correr no céu, esse foi o primeiro pecado. Se nós queremos sinal de Deus, eu estou bastante para se gerar o pecado. É isso aí. Foi todos que pensavam da mesma forma que ele, Deus vai para a terra. Aí sim vê na realidade a pluralidade, quer dizer, toda a pureza dos homens existia ali naquele dado momento, quem não se rebelou contra, continuou e Deus se rebelou contra. Foi? Esse rebelou contra, Deus mandou para a terra. Isso aí. Se fosse tudo pecado, já está dando. É isso aí. Isso mesmo. Então vamos lá. A habitação dos anjos. Ao estudarmos as várias classes angelicais, entendemos que estas são distintas por várias atividades e se manifestam no vastíssimo espaço das regiões celestiais. A Bíblia declara ainda que os anjos de Deus são organizados em milícias, né? Ou seja, são tropas, né, auxiliares, né, de angelicais, tanto de demônios como de anjos de luz, espirituais que povoam os céus e são distribuídos em distintas ordens e graus. Tá? Trata-se, portanto, de uma habitação numa dimensão celestial. Tá? Então, a habitação dos anjos, é claro, é os céus. Mas os anjos não estão aqui, não nos guardam? Sim, mas anjos são seres que vão estar sempre em movimento. Foi a visão que Jacó teve quando fugiu de Esaú. Ele não vê um anjo parado ao lado dele, ele vê anjos se movimentando, toda hora subindo, toda hora descendo, né? Então, anjos
estão sempre em movimento, tá? Então a gente também não pode deduzir, né, como aquela questão que muitos falam do anjo da guarda, né? A gente não pode deduzir que a gente tem um anjo exclusivo para a gente, né? A gente não pode deduzir isso, porque os anjos estão em movimento. Talvez hoje seja o anjo fulano, amanhã o anjo Bertrand, né? Porque há uma movimentação constante, mas é claro que a gente estamos sempre guardados, né, por anjos que nos cercam. Isso é fato, né? A gente não pode dizer anjo da guarda. Não, de maneira nenhuma, né? Não, Crente fala, verdade. Pastor, você estava falando uma história. Eu tenho uma amiga, ela é evangélica e ela é católica. E a gente está trabalhando. Aí quando a gente trabalhando lá, a mãe dela liga desesperada para ela. Aquele menino, ela está perguntando: minha filha, pelo amor de Deus, liga para o seu irmão, porque a gente vai fazer, está pegando fogo. Aí a mãe, o que você vai fazer, mãe? Minha filha, recebi uma vela do meu anjo da guarda. Peguei no sono, a vela virou. Aí ela falou assim: nossa, você estava onde? Minha filha, não tem cima do guarda-roupa, que usa as coisas todas. Já pegou fogo na sua roupa, mãe, eu não tinha noção que não existia anjo da guarda. O anjo da guarda dormiu. Dormiu juntinho com ela. Gente, então vamos lá. Número de anjos. A Bíblia não nos dá informação sobre o número total dos anjos, mas diz claramente que eles formam um exército numeroso e poderoso. A quantidade existente de anjos é única e incontável, porque desde que foram criados não foram aumentados nem diminuídos. Eles não procriam e foram criados de uma vez pelo poder da palavra de Deus. Barão, obrigado. Ok? Então, irmãos, não existe assim, mas quantos anjos tem? Nós não podemos, a Bíblia não nos menciona, mas sabemos que são milhares e milhares de anjos. Só que a gente precisa entender uma coisa: aqueles que foram criados no início são os que existem até hoje, porque eles são eternos, tá? Não como o nosso Deus, porque eles foram criados, tá? Para agora viverem eternamente, tá bom? E diferente de Deus, que de eternidade a eternidade Ele é Deus, tá? É igual nós também somos eternos, tá? Não é a morte chega e acabou, não. Nós vamos viver a eternidade. Oi? Tu viu que eu enrolo aqui um pouquinho para parar de tremer, mano. Não, mas é assim. Mas eu sei que isso aí, lógico, está aqui, é uma constatação. Mas se você trazer isso tanto para a igreja e não explicar, a gente tem uma luta para estabelecer se jogar em algum lugar. A eternidade que o senhor está falando Após a morte. A morte é a passagem para a nossa eternidade, ou o arrebatamento da igreja. Vai ficar eterno também, mas no sofrimento. Aí a Bíblia utiliza expressões variadas para designar milhares de milhares, multidão dos exércitos celestiais, muitos milhares de anjos,
miríades de anjos, né? Ou seja, uma miríade é igual a 10 mil anjos, tá? Então é miríades de anjos, não está falando de uma miríade, está falando de miríades, né? De várias vezes 10 mil anjos, 10 mil anjos, legiões de anjos, né? Uma legião falando aqui da terra, que constituía um exército romano, era 6 mil soldados, tá? 6 mil soldados. Então, aí você vai deduzir legiões de anjos. E quando a Bíblia fala milhares de milhares, então sabe que é incontáveis a quantidade de anjos, tá bom? A natureza dos anjos, é a página 50, não é isso? Então vocês vão marcar aí. Antes da criação do homem, Deus criou os anjos. Dando-lhes, não precisa marcar mais não, dando-lhes personalidade, inteligência e responsabilidade moral. Porém, a despeito da similaridade moral e espiritual com o homem, os anjos possuem algumas características peculiares. Ao estudarmos a natureza dos anjos, poderemos entender suas atividades. Nem sempre, nos vários livros da Bíblia, os anjos foram chamados explicitamente de anjos, mas também de santos, poderosos, heróis, vigilantes, filhos de Deus, seres celestiais, estrelas e etc. Há por volta de 300 passagens bíblicas envolvendo anjos, tá? A única, comparando a nós, né, algumas características diferem a gente dos anjos, que primeiro, eles são seres espirituais, e nós somos o que nós aprendemos, tanto físico, material e espiritual ao mesmo tempo, mas nós somos seres materiais, físicos, tá? E os anjos, o que difere de nós também é que eles têm sua santidade plena, eles são santos, seres santos. Nós somos seres que nos santificamos, né? E pecamos constantemente, ok? Então, isso difere, mas a similaridade é que a inteligência, a responsabilidade, a personalidade que os anjos têm, tanto de se entristecer quanto de se alegrar, isto eles também têm, ok? Anjos são seres criados por Deus, é o que nós falamos. Eles não são seres que sempre existiram como Deus, tá? Eles são seres que foram criados por um Deus que sempre existiu, bem? Anjos são seres espirituais e incorpóreos, tá? Ou seja, ele não tem uma forma física como a nossa, que eu posso ali tocar no presbítero Daniel, no irmão Marcos, né? Eles não têm essa forma física. Aí eu sei que de repente já está na sua mente aí, pastor, e a aparição de anjos em forma humana? A gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas na verdade, a originalidade dos anjos, eles são seres espirituais e sem corpo físico, material, tá bom? Então vamos lá. Os anjos são descritos espíritos, porque diferente dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. Aparecem, desaparecem, movimentam-se com uma rapidez imperceptível sem usar
meios naturais. Pode fechar toda essa igreja aí com cadeado, com tranco, com o que for, não vai impedir de um anjo entrar aqui dentro, de maneira nenhuma, né? Então, ele não está passivo como nós à gravidade, né? O anjo, ele sobrevoa, voa, né? Então, ele não está, né, limitado à gravidade. Automaticamente deu a ele. Aham. Sobre o ser humano pode alcançar esse tipo de problema, porque Deus só vai dar, só dá aos homens. De como assim? De você. Como eu sou buscar Deus, pela intimidade com Ele, lógico, não tirar nada dessa palavrinha. Mas ao ponto de você não dá, sabe? Então, eu li um livro que é Porque o. Jesus atravessa a parede. Aham. Quando ele ressuscita, né? Quando ele ressuscita. É isso aí. Eu li um livro, o nome desse livro é muito bom, esse livro, que é do fundador da Assembleia de Deus, Gunnar Higg, o filho dele que pegou o diário dele e transformou num livro, que o livro é o Diário do Pioneiro, e ele vai relatar uma das histórias. Logo quando a igreja, a Assembleia de Deus foi implantada, ainda era nas casas, né? E um dos cultos que iniciou e foi terminar por volta de 1h pouca da manhã, aquele culto, ele relata que quando deu por conta que ele observa o irmão estava quase 1 metro do chão, né? Então, ele relata exatamente isso no livro, né? O irmão tinha levitado, sem perceber tamanho era o poder, a dimensão espiritual que estava naquele ambiente. Tem uma passagem na Bíblia, deixa eu ver aqui, presta uma Bíblia, presta a Bíblia aí. Atos, acho que é Atos capítulo 8. Se não me falha a memória, eu acho que não. Isso é bom. Atos capítulo 8. Sobre Filipe. Isso, Atos 8, verso 39 e 40. Atos 8, verso 39 e 40, que diz assim: e quando saíram da água, Filipe e o eunuco, né? O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não é que tirou os sentidos de Filipe como um arrebatamento ao céu, não. Raptou, tirou Filipe dali. E não viu mais o eunuco, tá? O eunuco não viu mais a Filipe. Filipe desapareceu dos olhos do eunuco e jubiloso continuou seu caminho, o eunuco. E Filipe se achou em Azoto. Ele foi transladado de um lugar para outro. Ele era de arte, e aconteceu algo dessa forma comigo. Eu estava no Campi e apareceu um dia do tempo, estava saindo da igreja, e isso eu abracei o irmão. No que eu abracei o irmão, Deus tomou a gente no poder, e Deus assim, parece ser filme, sabe? Nossa, meio estranho, sabe? O poder de Deus é meio estranho. É como se Deus me tirasse dali e me colocasse num ambiente para eu ver, e eu estava pedindo a Deus que eu queria ver. E eu me levou lá certinho, é como se eu estivesse flutuando e olhando o que eu estava buscando. Aí pegou aquilo ali, parece que eu vou ver assim. Aí
passado, se abraçou, nossa, você o poder de Deus é tremendo. Mas é uma forma que você vai se dedicando para ele. É isso aí. Né? Então, né, não tem limites, irmãos. Para o nosso Deus nunca vai ter limite. Só que o mundo espiritual, por isso já diz, você nunca vai adentrar o mundo espiritual carnalmente. O mundo espiritual você adentra espiritualmente, né? E a gente sabe, para a gente estar sensível ao mundo espiritual, a gente precisa mergulhar nas coisas do Espírito, né? E qual é a base das coisas do Espírito? A base, né? Ela vai muito além disso. É o que? É a leitura da Bíblia, é a oração, é jejum, é a base, né? Mas existe uma amplitude nisso, né? O tempo que você dedica, o sacrifício que você faz, a renúncia que você faz. Não existe limite. Não existe um limite, né? De maneira nenhuma. Então, se você ler o livro de grandes homens de Deus do passado, grandes pregadores que eram ganhadores de alma, né? Porque hoje os pregadores se denominam avivalistas, mas os pregadores antigamente, os verdadeiros avivalistas, eram ganhadores de almas, ganhavam multidões de almas, né? Eles não faziam avivamento dentro de igreja, eles alugavam um estádio de futebol para fazerem cruzadas evangelísticas e ganhar multidão de almas para Cristo. Aquele era um. Então, é isso que a gente precisa entender, não tem limite. Aí tem pessoas que vai ler a biografia desses homens e vai dizer, não, eles eram muito radical. Por quê? Tem um deles que fala assim, se você não ora no mínimo 3 horas por dia, não tenha coragem de subir no púlpito para pregar a palavra de Deus. Aí você, puxa, 3 horas? Mas era o que eles estão falando, o que eles viviam, né? E aí pra gente é um absurdo, mas não é. Sabe por quê? Eles sabem dos frutos que eles colhiam através daquela vida de oração, né? Então isso pra gente não, porque a gente já se acostumou a vir para a igreja, não ganha nenhuma alma, vai para casa e ponto, a gente já se acostumou com isso, né? Culto, né? Metralhar essa menina aí, a Ivê, né? O caso daquele livro dela ali, mas, irmão, não deixou de ser um saculejo, né? Um saculejo para a gente que é crente, porque é isso que acontece. A verdade é exatamente essa. A gente se preocupa só com a gente, só com nós, né? E ponto, né? É uma realidade. Mas vamos lá. Mas Jesus é o mesmo. Ontem, hoje vai ser eternamente. Mas a gente vai chegar lá, vamos voltar, varão. Não, mas é uma realidade. Você falou acerca do cara falou, que eu não livro, você tem que curar 3 horas, cara. Mas, se eu parar na televisão, eu fico 5, 6 horas parado na televisão. Então a gente realmente a gente está muito longe de dizer que a gente conhece Deus, de dizer que a gente tem reverência a Ele, porque realmente a gente não, praticamente a gente não tem que se incomodar quando o papo de não reverência a Deus, praticamente nada. Isso parece um pouco com a vertigem que vemos hoje, tecnologia, a televisão, ocupa a nossa mente. Então, você tem uma vida mais profunda, você tem um discernimento diferente.
Isso aí. Tipo assim, depois eu faço, depois eu É isso aí. acaba sendo relativamente falando. Isso aí, tu vai pegar a Bíblia para ler e tu começa a lembrar um monte de coisa que você tem que fazer, né? Porque você tem hoje você tem uma vida muito mais ativa. Antes era mais sedentário. Ela trabalhava na agricultura, chegava em casa, 6 horas já estava jogando tomate, ia para a igreja. A hora que terminasse para trabalhar, eu ia ficar no meio. Hoje em dia o sistema não isso. É verdade. A tecnologia vai ajudar para um lado e acaba atrapalhando o jogo para as pessoas se perdem. Verdade. Ninguém tem essa acessibilidade. É isso aí. Tipo essas coisas de Deus depois. Isso acontece comigo. Outra coisa que eu tenho que fazer é que faz. É isso mesmo. Não está bem. Correto. Agora vamos lá. Número de anjos, né? A natureza dos anjos. Nós somos seres criados por Deus. São seres espirituais e corpóreos. Em que os anjos diferem dos homens? Página 51, é isso? Aí vocês vão marcar. A Bíblia nos diz que Deus fez o homem um pouco abaixo dos anjos. Por que, irmãos, isso? Porque a gente não somos seres espirituais como os anjos. Nós somos físicos e espirituais. Então, por a gente ter a parte física, a gente é um pouco abaixo dos anjos. Amém? Vamos lá. Não são herdeiros de Deus. Os anjos foram feitos com propósito e vão servir para este propósito por toda a eternidade. Ok? Então vamos lá. Aqueles que têm a Jesus como Senhor de suas vidas experimentaram a redenção devido à fé nele, por isso são chamados herdeiros de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Os anjos que permaneceram fiéis não compartilharam de nosso estado de pecado, nem da nossa necessidade de redenção. Os anjos que são co-herdeiros deverão pôr-se de lado quando os crentes receberem as suas recompensas eternas. Entretanto, os anjos de Deus jamais perderão sua magnificência original, bem como manterão uma privilegiada posição na criação divina. Tá? Então, os anjos sempre terão uma posição elevada à nossa, mesmo depois do arrebatamento da igreja, tá? Mesmo depois da ressurreição dos mortos. Tá bom? Os anjos sempre terão uma posição acima da nossa, porque nós somos seres que precisamos ser redimidos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tá bom? Então vamos lá. Nada indica que o Espírito Santo habite em anjos. Quando alguém se converte pelo Evangelho de Cristo, a Bíblia nos diz que ele é selado com a presença do Espírito Santo. Assim, uma vez que Deus o tenha declarado justo, ele se empenha no processo de santificação para que o testemunho do Evangelho naquela vida seja cada vez mais eficaz. O Espírito Santo não apenas guia e orienta os crentes, mas faz uma obra em seus corações para que se tornem santos como Cristo. Os anjos não necessitam do auxílio do Espírito Santo para tornarem-se santos, pois têm uma relação de obediência contínua a Ele. Se não fossem santos, não conseguiriam conviver na presença de Deus. Então, por isso que os anjos o Espírito Santo ele não habita em nós. Porque o Espírito, por que ele habita em nós? Para fazer a obra da regeneração, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo,
Por isso nós necessitamos do Espírito Santo em nossa vida, tá? Então nós temos esta necessidade do Espírito Santo. Os anjos não, porque eles são seres santos, tá bom? Agora, conhecimento, poder e tempo de vida. Os anjos, como nós já falamos, eles têm conhecimento, tá? Eles têm poder e eles têm tempo de vida. Qual é o tempo de vida? Eterno. Eles são seres eternos que vão existir eternamente. Foram criados um dia para existir eternamente, tá? Isso vocês precisam frisar bem. Eles não são seres que sempre existiram, né? Estou repetindo de novo, tá? Para que vocês não façam essa confusão. Foram seres que foram criados por Deus, que sempre existiu e para existirem eternamente, tá? Eles não têm como restaurar o seu padrão de santidade. Isso foi arrancado deles. Não tem como eles sentir vontade mais pela santidade, pela pureza, por mais nada disso, porque a santidade pertence a Deus. E quando eles se rebelam, isto é arrancado deles, né? Então por isso se tornam anjos caídos, né? E anjos maus, porque a bondade que pertence a Deus não está mais, eles não têm mais nada do que pertence a Deus neles, ok? Visíveis ou invisíveis. A Bíblia assinala que os anjos mais comumente são invisíveis aos homens, pelo fato de serem espíritos. Entretanto, em muitas partes das Escrituras, encontramos anjos que se tornaram visíveis. Quando ocorre essa visibilidade, pode ter aparência humana. Por exemplo, anjos em Sodoma foram confundidos com homens. Os anjos são chamados de varões, vestidos de branco. As vestes brancas são características de anjos, conforme João 20:12. Mas quando os anjos estão visíveis, o normal é vermos que os homens ficam assombrados e aturdidos, né? Ou seja, estonteados, perturbados, com a magnitude de suas feições angelicais, por vezes brilhantes como relâmpago. Daniel e João descrevem o esplendor dos anjos em passagens como Daniel. Nem sempre os anjos são descritos como portadores de asas, principalmente quando utilizam uma aparência humana. Entretanto, tanto serafins quanto querubins são descritos com muitas asas. Os anjos podem até mesmo comer, né? Então, isso aqui a gente precisa prestar muita atenção, tá? Precisamos estar muito atentos. Por quê? Uma coisa que a gente precisa entender: todo o relato não fala assim dos seus pormenores, mas a gente vai ver pelos relatos bíblicos que os anjos, eles não recebem sacrifício, né? Pastor, está discordando do comentarista do livro? Não, eu só estou esclarecendo uma coisa, que anjos, eles não recebem sacrifício. A gente precisa entender, porque é essa a confusão que ele está fazendo aqui neste comentário, que esses anjos que aparecem para Abraão, lá em Gênesis, tá? 2 é anjos, e 1 é a teofania, Cristo encarnado. É este que vai comer, é este que vai se alimentar, e os outros 2 vão seguir na Sodoma e Gomorra, né? Então a gente precisa compreender, porque muitas das vezes quando a Bíblia no Antigo Testamento vai falar a expressão o anjo do Senhor, nem sempre é um anjo comum,
está se referindo a Cristo. Tá? Então, às vezes, é uma manifestação que a gente chama de teofania, né? Manifestação de Deus ao homem de forma visível, que muitas das vezes usa uma forma humana, tá bom? Anjo não recebe sacrifício, tá bom? Anjo não recebe adoração, tá? Então, se o anjo chegar aqui, né, vocês, aí eu pegar aqui, o anjo aparecer aqui, eu entregar, ele não vai, porque o anjo, ele não recebe sacrifício. Quem recebe sacrifício é Deus, né? E hoje o sacrifício não é de eu entregar simplesmente algo, é de eu entregar a minha vida, né? O que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos meus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Então vamos lá. Você é um anjo igual eu. Então vamos lá. É um exército e não uma raça. As Escrituras ensinam que o casamento não é da ordem ou do plano de Deus para os anjos. Portanto, não se caracteriza uma raça. No Antigo Testamento, por 5 vezes, os anjos são chamados de filhos de Deus, mas nunca lemos a respeito dos filhos dos anjos. Os anjos sempre são descritos como varões, porém, na realidade, não têm sexo, não propagam sua espécie. Várias passagens das Escrituras indicam que há um número muito grande de anjos e são repetidamente mencionados como exército do céu ou de Deus. No Getsêmani, Jesus disse a um discípulo que queria defendê-los do que vieram prendê-lo: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Portanto, seu Criador e Mestre é descrito como Senhor dos exércitos. Que exércitos? Dos exércitos angelicais. Hein? É evidente que eles são criaturas e, portanto, limitados e finitos. Aí vamos lá, vocês vão marcar. Apesar de terem mais livre relação com o espaço e o tempo do que os homens, não podem estar em 2 ou mais lugares simultaneamente. E isto vale tanto para os anjos celestiais e tanto para os anjos caídos, né? Se você às vezes está aqui expulsando um demônio e pergunta: quem é? Ele: sou Lúcifer, né? Aí ela está expulsando o outro lá: quem é? Sou Lúcifer. Tem 2, não pode, né? Porque eles não podem ocupar 2 espaços ao mesmo tempo, porque eles não têm um atributo que só pertence a Deus, que é onipresença. O Espírito Santo está habitando em mim aqui e está habitando aí em você ao mesmo tempo. Isto é um atributo de Deus, né? Não é transferível a mais ninguém, tá bom? Então, irmãos, até porque um corpo humano não tem a capacidade de suportar a possessão do próprio diabo. Lembra que nós estudamos na aula anterior, né, com ele ser lançado sobre a terra, o que ocasionou com o planeta? Imagine um corpo sendo possuído pelo próprio Satanás. Do próprio Lúcifer. Isso. Não tem corpo que resiste, né? Mas Os demônios, sim.
a gente vai ter uma passagem do Madalena lá. É isso aí. É isso. Então, se alguém chegar, é o Lúcifer. Então, por que, irmãos? Na verdade, se você for ler a Bíblia de ponta a ponta, né, Lúcifer é o nome dado por nós, por alusão, né, àquilo que ele é. Você não vai encontrar o nome Lúcifer na Bíblia. Né? É porque Lúcifer quer dizer anjo de luz, era o que ele era. Né? Então, por isso, aplica-se essa expressão Lúcifer. Tá bom? Então, é isso que a gente precisa entender. Eles são seres finitos, limitados. Tá? Que nem hoje existem nomes de demônios como Pombagira, Chucaveira, Tranca-Rua, né? São demônios que atuam, que podemos dizer que é classe, não é um único demônio, é uma classe de demônio que atua com este nome, né? E cada um deles atua numa área diferente. Um é da prostituição, outro é do vício, outro é da, né? E assim vai, da miséria e tudo mais, atuações demoníacas, demônios que atuam e vão tendo esses nomes. É a manifestação humana de uma forma humana, corpórea, né? Então, como Deus nos usa, a gente entra nessa coisa. Não, na verdade não. Na verdade, quando a profecia, né? Não. É o Espírito Santo emanando a palavra através de nós. Né? Então ele está habitando em nós. Tá? Se eu for usar para curar, ou falar com os anjos, aí é o Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Tá bom? Espírito Santo. Por quê? A teofania, não é que ele vai se apossar, porque o Espírito Santo já se aposta do nosso corpo, mas ele vai tomar uma forma humana, que aquela forma humana ela não existe. Então ele vai tomar aquela forma humana e aquela forma humana desaparecerá. De repente vocês já podem ter tido uma experiência dessa, né? De nunca mais ter visto, de ter passado uma experiência e nunca mais ter visto a pessoa. Eu já, por certo, eu acho que eu já citei aqui para vocês uma experiência que eu tive no monte, né? E tem um monte de Venda das Pedras, ele é um monte que bem povoado, o pessoal sobe dia e noite ali, aquele monte, principalmente na época que não tinha um condomínio, que foi a época que aconteceu isso, era mais povoado ainda, porque o acesso era pela frente, então direto, aquele monte só vivia lotado. Então eu subi aquele monte, lembro como se fosse hoje, eu estava orando de joelho, normal, passando ali um momento de oração, subi sozinho, e estava numa luta tremenda, né? E quando levanta assim da oração, abre os olhos, tinha uma mulher sentada na pedra, e quando eu olho ao redor não tinha mais ninguém no monte, só estava eu em cima do monte, e a mulher começa a falar minha vida. E olha, e hoje está chegando uma providência na minha casa, estou levando uma providência lá, falou tudo que eu estava passando, e eu estava de joelho ainda, eu só tinha aberto o olho, né? E eu comecei a chorar, fechei o olho assim, eu fechei aqui agora, quando eu abri, a mulher não estava mais na pedra, eu olhei para a trilha, olhei para o caminho, e não tinha dado tempo dela. Isso é uma coisa. Possivelmente, né? E nunca mais vi aquela irmã de maneira nenhuma, né? E quando eu cheguei em casa, a providência realmente estava lá. Então são experiências que a gente vai viver, né? E às vezes a gente não vai compreender o que é, né? É onde que o próprio Cristo vai falar que, não lembro agora se foi Cristo, desculpa. Memória agora. Mas a Bíblia vai dizer que muitos, sem saber, hospedaram anjos
em suas casas. Né? Então, isso de uma maneira, como os discípulos no caminho de Emaús estavam andando com Cristo, sem conhecê-lo, sem o percebê-lo. Né? Então a gente já entende aqui que a forma humana, depois da ressurreição de Cristo, mudou. Porque nem Maria Madalena conheceu ele quando ele ressuscitou. Ela pensou que era o jardineiro do túmulo. Né? Então a feição física, né, já tinha mudado. Tá bom? Então vamos lá. Os anjos são seres poderosos. Tanto os celestiais quanto os caídos são seres que têm poder, mas todo o poder de um anjo é limitado, porque quem tem todo o poder é Deus, tá? Oi? Também, ele mesmo que vai declarar em Mateus 28, 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Então, a Trindade, né? Eles têm todo o poder. Esse atributo, tanto de onipotência, onisciência e onipresença, pertencem à Trindade, tá bom? Sim. É limitado? Não, ele é limitado. O poder de Satanás. Ah, tá certo. Isso. Não, não. Tá certo. Bom, então aqui os anjos são seres pessoais, como a gente já até falou, se entristecem, se alegram, né, e tudo mais. Aí a gente vai corrigir esse questionário aí. Questão de número 1 é da prova, hoje tem. Vou falar. Questão de número 1 é da prova. A palavra anjo no hebraico é malak, no grego é ângelos, que tem o mesmo significado. Irmão Anderson, qual é a resposta? Dedicado, mensageiro, enviado. Correto. 2. Revela a verdade sobre o mundo espiritual, missionária Denise. C, correto. A Bíblia Sagrada. 3. Quanto aos anjos, é incoerente afirmar que irmã Josemira. Oi? Tá aqui não? Dormiu com o anjo da guarda dela. Presbítero Daniel, ela pediu ajuda dos universitários, vai aí. Correto. Foram criados por Deus após a criação do homem. 4. A Bíblia nos diz que Deus fez os anjos um pouco abaixo dos homens. É certo ou errado, missionária Jaqueline? Você vai perguntar por quê? Errado. Por quê? É ao contrário. É ao contrário, isso aí. 5 é da prova. 5. Os anjos têm relações com o espaço e o tempo e podem estar em 2 ou mais lugares simultaneamente, Rayane. Está certo ou errado? Oi? Errado? Por quê? Não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas eu li os lados dela. Gente, a gente vai para o intervalo rapidinho, 5 minutinhos aí para vocês.